essa é a aula número 7 e a partir de agora a gente vai começar a analisar algumas questões importantes associadas à interação de ondas eletromagnéticas com interfaces, né? Por exemplo, o feixe eletromagnético pode se propagar no espaço e atingir uma mudança súbita de meio, né? E a questão é o que acontece quando isso ocorre, né? Na interface com uma determinada geometria. A gente está no curso considerando, em princípio, ondas planas, né? Mas esse tratamento pode ser para qualquer interface. A gente vai analisar situações simples em que uma onda eletromagnética incide com um determinado ângulo, digamos assim, numa interface, e quer saber o que acontece a partir daí. A gente vai ver que, dependendo da região, né, uma certa quantidade de energia eletromagnética vai ser transmitida pela interface e uma outra quantidade vai ser refletida. Dependendo da natureza do meio, a reflexão pode ser bem intensa e a transmissão bem fraca, ou a transmissão pode ser comparável, digamos assim, à quantidade de energia ou de potência incidente na onda, né? Por exemplo, a gente se depara com situações desse tipo quando você tem um feixe de luz, né, e espelho, né, que nada mais são do que metais, né, cobertos com proteções elétricas. Então você tem um feixe de luz de laser, por exemplo, bate, você tem um espelho que reflete essa luz, né? Então, a quantidade de reflectividade desse espelho depende das propriedades do metal, né? Essencialmente do Epson, né? Complexo do metal, certo? Em relação ao meio de incidência, né? Você pode ter um pedaço de vidro, né, em que, por exemplo, um prisma, né, em que você tem um feixe de luz, digamos que isso aqui se chama direção, um feixe de luz incide nesse prisma e refrata, né, reflete na superfície, refrata novamente e assim por diante, né? O que acontece na trajetória dos feixes quando passa nessas interfaces é determinada com essa informação que a gente vai desenvolver hoje, né? Num guia de onda, por exemplo, de micro-ondas, né, você tem aí uma estrutura com paredes metálicas, né, por exemplo. Isso vai ser estudado na próximo capítulo, no capítulo 9, mas a gente pode visualizar o processo como consistindo de reflexões, né, de ondas planas, né, nessas paredes, ou seja, isso provoca um guiamento na estrutura. Então, isso aqui é metálico em geral, né? Você tem um guia de onda, né, de micro-ondas, por exemplo, certo? Numa fibra ótica, por exemplo, você tem aí uma estrutura um pouco mais complexa. Você tem um núcleo de vidro, né, com inserção N1, e uma casca de elétrica externa, que também de vidro, e inserção N2, com N2 menor do que N1. E a gente pode visualizar esse processo como consistindo, se você injeta a luz nessa estrutura, essa luz vai ser guiada mediante um fenômeno conhecido como reflexão interna total, que vai ser descrito. Tá? É claro que a situação é um pouco mais complexa, não é tão simples assim de se analisar, mas basicamente pode fazer essa interpretação, como a gente vai ver ainda nesse curso. Então, o que a gente quer saber é como formular o problema, né? Você tem uma interface, no nosso caso, uma interface plana, como formular o problema de reflexão dessa interface. Então, basicamente, nós temos aí o que a gente vai falar hoje, né? Onde basicamente vamos falar sobre reflexão e refração.
conceituar isso também, né? Em interface simples, né? E obviamente nós estamos basicamente trabalhando em sistema de coordenadas cartesianas, então nossas interfaces são planares, né? Não vamos entrar em detalhes em situações mais complexas nesse estágio do conhecimento da disciplina, né? E especificamente hoje, na próxima aula, a gente está falando ainda, né, que os meios envolvidos são meios não absorvedores ou meios sem perdas, né? O que quer dizer isso? Quer dizer que não estamos falando ainda de metais, a gente vai tratar isso na aula 9, né, meios absorvedores, incluindo metais também. Tratamento um pouco. Não muda muito, mas tem que tomar cuidado com algumas considerações. Mas hoje nosso objetivo é esse, né? Analisar esses problemas. Efetivamente, a gente quer saber que fração de potência eletromagnética, qual é a amplitude de campo refletido na interface com a amplitude transmitida, né? Então, a geometria mais ou menos é essa, dessa figura, né? Nós temos geralmente dois meios envolvidos, separados por interface. Temos aqui o sistema de coordenada, né? X é a coordenada paralela à interface, Z é a coordenada que vai do meio 1 para o meio 2, e Y está entrando no quadro aqui, nesse caso, certo? Tem um sistema cíclico, né? X, Y, Z. E se a relação do meio 1 é N1, meio 2 N2. Aqui você tem essa interface, né? Z igual a 0. N é o vetor unitário que vai de 1 para 2. Tá? E imaginemos que nós temos uma onda plana, né? A onda plana tem frente de onda, né? Ortogonal, vetor de onda, incidente, certo? Um expansão de fase constante, incidente na interface. E essa onda plana tem um vetor de onda K, né? Digamos que esse vetor de onda forma um ângulo θ com a normal, né? A gente pode mostrar, certo? Teria que desenvolver álgebra, mas que você não pode, por exemplo, saber, é concebível que parte dessa onda vai ser transmitida na interface, né? Ou seja, alguma parte vai passar para o outro lado. E pode-se mostrar que você precisa também de uma onda refletida, para poder resolver as condições de contorno da interface, né? Lembre-se que os campos têm que obedecer aquelas condições de contorno que nós conhecemos. E uma onda injetada plana e uma onda transmitida não satisfariam, em geral, as condições de contorno, apesar de haver situações que se podem ocorrer que a gente vai descrever na próxima aula. Mas, em geral, uma onda plana, conhecida numa interface entre meios distintos de propriedades eletromagnéticas distintas, né? Ela sofre, ela penetra no meio, passa, certo? E para satisfazer completamente os condições de contorno, nós precisamos também introduzir uma onda refletida no problema, né? Esse aqui é o ângulo de incidência, θ. θ2' seria o ângulo da onda plana refletida, do vetor K, e θ' seria o vetor de onda da onda transmitida, né? Então, uma pergunta importante é a seguinte: no caso real, né, em que você tem, por exemplo, um feixe de laser que ocupa a região finita do espaço, né?
como é que eu posso usar esse modelo, certo? Por exemplo, se você tem um feixe de laser, certo? Que ocupa uma região aí, né, de largura finita do espaço, incide aí numa interface com determinado ângulo. Né? O que isso tem a ver com esse modelo que a gente está fazendo? A gente está assumindo, a gente está modelando isso por uma onda plana. Uma onda plana é algo que se estende em todo o espaço, certo? É algo assim que a frente de onda é um plano infinitamente extenso, a onda permeia todo o espaço. Como você viu no comentário que eu fiz na lista, onda plana é algo idealizado, né? É uma idealização, porque ela teria uma energia infinita. Mas ela serve para modelar situações como essa que eu estou mostrando aqui. Você tem um feixe de laser de largura finita, largura W. Se esse feixe, certo? Digamos que você quer estudar mais ou menos as propriedades dessa região, da pequena região da interface, para todos os efeitos, essa onda plana essa onda é praticamente uma onda plana que se estende por todo o espaço. Então essa é a aproximação. Se isso não for verdade, a gente pode decompor esse feixe, essa função espacial que está vendo aqui, certo? Essa distribuição de amplitude, né? Que representa esse feixe de luz, esse feixe de micro-ondas, certo? Emitido por uma antena parabólica, por exemplo. Pode representar isso aqui como um conjunto de ondas planas, né? Movendo em direções distintas. Né? Como ele é bem colimado, essas ondas planas elas todas têm um vetor de onda muito próximo entre si. Tá? Então eu posso analisar o comportamento de cada onda plana, como ela interage com a interface, e depois recompor, né, na saída essas várias ondas planas, ver o que é transmitido em vários ângulos diferentes. Certo? Eu posso analisar cada reflexão dessa e depois recompor e formar meu feixe refletido e meu feixe transmitido. É claro que quanto mais colimado for esse feixe, mais paralelos vão ser os vetores de onda das respectivas ondas planas. Então, o meu modelo de onda plana vai ser razoavelmente bom para explicar, por exemplo, a reflexão e refração de um feixe de tamanho finito, tá? Mesmo que seja um feixe de micro-ondas. Né? Em muitas situações, você tem, por exemplo, uma antena, né, emitindo aí, né, ondas eletromagnéticas. As frentes de ondas são esféricas em geral, mas muito longe, isso aqui se torna com a curvatura tão alta que você tem aí praticamente, né, olhando aqui o vetor, né, é H e o K dessa onda eletromagnética, você tem praticamente uma frente de onda planar, né. Isso aqui vai bater em alguma superfície, algum anteparo, por exemplo, no chão, né. Então essa onda plana está batendo aqui no chão, com algo mais ou menos raso e refletindo. Então, para todos os efeitos, nós temos aqui praticamente, né, uma frente de onda planar. Nós temos reflexão de ondas planas. Então, a reflexão de onda plana é uma formulação muito boa para explicar várias situações. Né? Então, essa situação, nós temos uma onda plana que permeia toda a região. Você vai ter uma onda refletida e uma onda transmitida. Né? Só para considerarmos aqui que o meio 1, certo? Desenhar os meios aqui. Né? Meio 1 e 2. As refrações são N2 e N1, né? O que nós temos aqui? Permissividade, Epsilon 2, permeabilidade N2 e valores associados ao meio 1 também. Nós temos aí o índice de refração, a definição mais geral, né? O produto μ epsilon relativo, né? Ou seja, N1 μ1 epsilon sobre o valor do vácuo, né? E N2 é uma coisa. Na maioria das situações, os materiais têm a permeabilidade muito próxima do vácuo e em muitas situações, né, μ1 e μ2
A maioria dos materiais não magnéticos tem essa propriedade, permeabilidade é praticamente igual ao miséria, então os índices de refração reduzem-se, né, a, nesse caso específico, né, razão entre os epsilon, né, epsilon relativo, que a gente chamou numa aula anterior. Né. Nessa situação, a gente vai fazer a formulação mais geral, usando essa definição, para obter as expressões gerais para os coeficientes de reflexão e transmissão. Muito bem. Então, como eu observei, a segunda questão importante é que a gente tem que analisar que, olhando aqui para a interface, né, redesenhá-la aqui, observe que aqui é a coordenada x e a coordenada z. Né? Uma outra coisa importante é a definição, digamos, de onda plana. Né? O que nós sabemos é que o argumento dessa função, os campos associados a essa onda, por exemplo, um campo que tem um campo elétrico ortogonal, obviamente a K e se propaga em direção da plana, você tem também onda refletida, né? A onda transmitida ou refratada, calinha. Né? Esses campos, né? O campo incidente, por exemplo, né? Ele tem uma dependência espacial que é do tipo exponencial de menos j k escalar x. Né? O transmitido vai ter uma dependência espacial exponencial de menos j k', né? Escalar x. E o refletido menos j, como cada linha está nesse sentido, né? É sempre, no sentido do vetor de onda, é sempre essa expressão. Né? O que acontece? O que nós precisamos fazer é satisfazer as condições de contorno na interface que está em z igual a zero. Né? As condições de contorno que serão aplicadas são aquelas condições n vetorial, o campo de um lado, chamar ΔE, igual a zero, e n vetorial ΔH igual a zero, em que ΔE e ΔH são as diferenças é o campo total no meio 2 menos o campo total calculado no meio 1 em z igual a zero. Da mesma forma, ΔH é essa diferença de campo. O campo total você calcularia no meio 2 menos o campo total que você calcularia no meio 1 em z igual a zero. Observe que o campo total vai ser a soma do campo incidente refletido, ou campo transmitido no meio 2, menos o campo total, né, incidente refletido no meio 1. Esse campo tem como argumento, como dependência espacial, essa função. E esse campo, que é a soma dos dois, tem como argumento espacial a soma de fatores vezes essas funções aqui. E para que eu satisfaça essas funções algébricas em toda a interface, qualquer que seja x, tá?
qualquer que seja a variável x, ou seja, tem que satisfazer a condição de contorno, qualquer que seja x. Então, esses argumentos terão de ser iguais em qualquer ponto da interface. Pois, caso contrário, eu só vou satisfazer em alguns lugares da interface a condição de contorno e em outros lugares não. Porque essas funções variam. Por exemplo, né, o k escalar x em z igual a zero, né, é a componente x, onde o x é x a x mais y a y mais z a z, né? E o k é um vetor que tem componentes, se vocês olharem aqui, né? O k é um vetor que tem componentes x e z, não tem componente na direção y, né? Que está contido nessa condição. Então, esse plano escalar vai dar simplesmente a componente x de k, que vai ser kx vezes x, né, mais ky que é 0 vezes y, mais kz, componente z de k, vezes z mais z igual a 0. Então, isso aqui vai dar a componente x de k, kx vezes x. Então, observe que as funções em z igual a 0 têm como argumentos funções de x. Os campos em z igual a 0. Isso aqui vai ser a função de x. Isso aqui também. Né? Mas só que os argumentos vão ser para a onda incidente, kxx, para a onda transmitida, né? Isso aqui vai dar a componente x da onda transmitida, chamada de kx', x. E para a onda refletida, cada linha de escalar x vai me dar a componente x dessa onda vezes x. Né? Então, o que nós precisamos primeiro impor para poder satisfazer essa condição de contorno? Né? Que essas funções variem da mesma forma na direção x, ou seja, que a dependência x seja idêntica para todas as funções. Né? Porque sem essa condição, eu posso satisfazer a condição de contorno em alguns lugares, mas não em todos os lugares. E a minha posição é que as condições de contorno sejam satisfeitas em todos os pontos da interface. Então, isso me leva a uma primeira condição importante, que kx tem de ser igual a kx da onda refletida, da onda transmitida, tem que ser a componente x da onda transmitida. Desculpa, refletida. Tá? Muito bem. Vamos observar que dessa figura aqui, tá? O K, né, aqui é o K, o vetor de onda incidente, que tem módulo, né, o módulo de K é o quê? N1 K0. Tá? Desenhando aqui melhor. A onda incidente tem módulo, o vetor de onda tem módulo, tem magnitude, N1 K0. Isso aqui é o ângulo de incidência com a normal, θ. Tá? Então, isso aqui, que é o kx, vai ser N1 K0 cosseno, desculpe, cosseno. Mesma coisa para a onda, se você olhar, né, onda refletida, então, θ das linhas, ângulo que o vetor de onda forma com a normal, magnitude N1 K0, componente x do K
é N1K0 seno de θ 2 linhas. Então, caixinha de 2 linhas. E a onda transmitida, por sua vez, é parecida com isso aqui. Então, deixa eu desenhar aqui assim, a onda transmitida. Tem um vetor de onda K', que é N2K0, a magnitude desse vetor, forma esse ângulo θ', e a componente x desse vetor é o seno de θ vezes isso aqui, ou seja, o kx' é N2K0 seno de θ'. Então, o que nós concluímos com essa formulação? Nós falamos agora há pouco, né? Para que as condições de controle sejam satisfeitas, esses componentes de K têm todas de ser iguais. Então, tira a primeira relação igualando Kx com Kx de 2 linhas. Nós obtemos o que? Esses coeficientes são iguais, seno de θ igual a seno de θ'. Observe que os ângulos são restritos, né? O valor máximo dos ângulos é π sobre 2. Tá? Então, essa condição implica que um ângulo de reflexão igual ao ângulo de incidência, ou seja, os ângulos são iguais numa interface planar. Né? Não seriam iguais se a interface fosse, por exemplo, tivesse alguma curvatura. Então, isso seria violado. Essa condição obtida simplesmente desse fato. Segunda condição, Kx igual a Kx', né, nos leva N1 seno de θ vezes K0, mas o K0 é o fator comum a todos os termos aqui, é igual a N2 seno de θ'. Tá? Então, essa segunda relação é a bem conhecida lei de Snell, que diz de que forma o ângulo da onda transmitida ou refratada é relacionado ao ângulo da onda incidente. Eu posso colocar dessa forma, por exemplo, né? Essa razão. O ângulo da onda refratada em relação, sendo esse ângulo em relação ao ângulo da onda incidente, é N1 sobre N2. É importante observar aqui, né? Se, por exemplo, o meio de entrada, digamos assim, N1, tiver um índice de refração maior do que o meio de saída, N2, então você tem um ângulo de refração maior, né, do que um ângulo de incidência. Esse número aqui é maior que 1. Então, esse ângulo, seno de θ' vai ser maior que seno de θ, e, obviamente, isso quer dizer θ' maior que θ. Né? Na região, se você observar a função seno de 0 a π sobre 2, ela atinge o máximo, né? Ela é crescente, faz isso, né? Ou seja, se os ângulos são um maior que o outro, você tem o seno um maior do que o outro. Né? E vice-versa, se o índice de entrada for menos denso, digamos assim, ou menos de separação menor, então você tem essa situação aqui, né? O ângulo de refração é menor, né? Ou seja, essas são as situações. Só para a gente explorar um pouquinho nisso, né? Você tem aqui caso 1, né? Θ. Então a onda vai se abrir em relação ao normal, certo? Fazer isso. Né? Então, esse aqui, por exemplo, vidro, ar, né? Então, quando a onda vem do vidro e sai do ar, ela abre em relação ao normal.
relativamente. Caso contrário, só você fazer isso aqui, você observa a reciprocidade, né? Ou seja, se N1 e N2 for maior do que N1, então a onda se aproxima da normal, né? Você focaliza mais. As lentes usam esses princípios, né, entre inservação e... Só que as lentes usam superfícies curvas, mas os princípios são semelhantes, né? Algumas lentes, para focalizar, usam esse fato de você aproximar de uma direção, o feixe refratado, né, e você usa duas superfícies com curvaturas escolhidas adequadamente, de forma que você possa focalizar um conjunto de ondas planas ou de raios ópticos. Muito bem. Então, vamos prosseguir. Então, nós obtivemos, simplesmente com essa formulação, a lei de Snell, tá certo? E a condição em que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Tá? Então, vamos começar agora a analisar especificamente a questão de que quantidade que amplitude é refletida, que amplitude é transmitida na interface. Vou olhar para a situação aqui. Então, nós vamos definir alguns termos importantes. Então, vamos voltar aqui à nossa situação. Nós temos uma interface, né? A direção normal que vai do meio 1 para o meio 2. Isso define uma direção do espaço. Aqui está o eixo, né, paralelo à direção de sentido normal. E aqui está a onda incidente, certo? Que tem o vetor de onda incidente de K. A gente define o plano de incidência como sendo o plano paralelo ao plano formado pelos vetores K e N. Vou colocar assim, né? Ao plano que contém os dois vetores N e K. Isso define o que a gente chama de plano de incidência. Pode-se mostrar que a onda refletida também, a onda transmitida, a gente acabou de falar algumas questões, mas que o vetor de onda da onda refletida está no plano de incidência. Caso contrário, você não poderia satisfazer as condições de contorno. A onda transmitida também está no plano de incidência, a menos que a superfície tivesse alguma curvatura. Aí, isso não é verdade. Mas para uma interface plana, então, definido o plano de incidência, a onda refletida e transmitida vão estar nesse plano de incidência. Para analisar a reflexão na interface, a gente pode considerar duas situações, e quaisquer outras situações podem ser obtidas da análise dessas duas situações, né? Situação 1 é a situação em que o campo está na polarização paralela. Ou seja, na polarização paralela, o campo elétrico ele está contido no plano de incidência. Então, polarização é a polarização do campo elétrico, né? Então, o campo elétrico é paralelo ao plano de incidência. Então, ele está contido nesse plano, né? Então, a gente pode analisar a reflexão e a transmissão de ondas planas. No caso da polarização paralela, a gente vai obter um resultado, né?
Então, o campo elétrico da onda incidente, por exemplo, estaria assim, né? Representando, a representação seria essa aí. Outro estado de polarização que a gente pode analisar é quando o campo está ortogonal ao plano de incidência, né? Aqui é a direção normal. Aqui está o vetor de onda de entrada. Então, a segunda formulação que a gente vai desenvolver é para polarização perpendicular. Ou seja, o que quer dizer isso? O campo elétrico, em cada onda, né, vai ser ortogonal ao plano de incidência. Obviamente, as condições de contorno, né, nós estamos falando de meios lineares e isotrópicos, né? Então a gente não tem mudança de direção de campo, caso o meio fosse isotrópico, algum meio envolvido. Nós teríamos essa possibilidade, isso fica para um próximo curso, essa situação em que você tem meios anisotrópicos envolvidos, né? Curso mais avançado. Mas estamos falando de meios isotrópicos, então, para satisfazer condições de contorno, se o campo de entrada está numa determinada polarização, os campos que vão ser refletidos vão estar nessa mesma polarização. Então, se a polarização é perpendicular, quer dizer que o campo está, né, digamos, ou assim, ou entrando no quadro, assim, o campo elétrico está nessa configuração. Então, essa seria a situação em que o campo elétrico está na polarização perpendicular. Né? E quem está no plano, então, é o campo magnético. Certo? Então, o campo magnético, por exemplo, estaria aqui. Né? Que você tem E vetorial H da direção de cá. Né? Esse vetor aqui. Tá? Então, você teria aí a polarização perpendicular, seria essa situação. Então, o que a gente quer dizer é o seguinte: a análise da refletividade de transmissão, né, transmissividade numa interface pode ser feita separando os casos. Né? Primeiro, vamos analisar a polarização paralela, depois polarização perpendicular. Então a gente precisa fazer o que agora? Começar a escrever os campos, tá, para essas polarizações e impor as condições de contorno e determinar de que forma os campos vão ser afetados. Essa é a geometria para polarização paralela. Então, observe, o campo elétrico no plano de incidência. Né? Aqui é o campo magnético saindo do quadro, certo? Eu acho que eu fiz a direção errada na minha anotação aqui, né? Acho que eu fiz errado esse raciocínio aqui, né? Ah, não, está certo, isso aqui está correto. Entrando, isso aqui é outra situação. Então nós temos aí campo elétrico, campo magnético saindo do quadro, então o produto vetorial de E com H dá essa direção de sentido aqui. Né? Onda refletida, campo elétrico ortogonal a K, no plano de incidência, o campo H saindo do quadro me daria um vetor indo para esse sentido aqui. E a onda transmitida, a mesma coisa. Campo elétrico ortogonal à direção de K. Tá? Campo H saindo do quadro, o produto vetorial dá no sentido do vetor de onda. Tá? A partir de agora, a gente sabe que temos dois ângulos envolvidos, o ângulo de incidência e de reflexão, vamos chamar de θ1, e o ângulo de refração, o ângulo da onda transmitida, chama de θ2. A gente vai trabalhar com ângulos em alguns casos, em outras situações não é muito conveniente trabalhar com ângulo, porque a gente vai ver que, quando a gente fala de situações em que o meio 2 é absorvedor, ou você está mediante o fenômeno de reflexão interna total, você vai ter ângulos complexos envolvidos. Então é mais conveniente não usar ângulos em alguns casos. Né? Nos casos em que os ângulos são coisas tangíveis, são coisas geométricas, como a gente conhece, então um ângulo se torna importante na análise. Né? Então,
A onda incidente, né? Tem aí, deixa eu aumentar um pouquinho aqui, para poder ver melhor as equações. Onda incidente vai ter o vetor de onda, né? É importante observar a nossa anotação, para não confundir com outras anotações, né? A componente x do vetor de onda incidente é kx. A componente z a gente vai chamar de K1, certo? Então, não confundir com o vetor de onda no meio 1. A gente poderia usar o K1Z, né? Certo? Para falar meio 1, componente Z, né? Do K1 meio 1. Isso introduz dois subscritos, né? A gente vai evitar isso aqui e vai sempre dizer, né, que a componente Z, que é a coisa que muda nos meios, vai chamar essa componente Z de K1. Né? Kx é invariante. Tá? Então, na nossa anotação, o K subscrito índice, que é o parâmetro que vai aparecer nas expressões finais, vai ser a componente Z, né, do vetor de onda. Certo? Não confundir com o vetor de onda em si. Né? Então, observar para essa notação aqui. Observe também que essas componentes satisfazem, né, essa condição. Né? Tá? Magnitude do vetor K é N1K0, então a soma dos quadrados, Kx ao quadrado, componente x ao quadrado mais componente z ao quadrado, vai dar N1K0 ao quadrado. Né? O que mais? Ângulos. Né? Vou botar aqui um vetor. Esse vetor, o vetor, por exemplo, ver a questão dos ângulos, né? Que é o vetor de onda, magnitude N1K0, aqui é uma onda de incidência, que é θ1, aqui você tem o Kx, né? E aqui é a componente Z do vetor de onda, que é K1. Né? Esse comprimento aqui. Né? Ou seja, cosseno de θ1, você tem um ângulo cosseno de θ1, é quem? K1, que é a componente Z sobre N1K0. Né? Observe que o vetor de onda refletido tem a mesma propriedade. Né? Ou seja, ele tem só muda o sinal da componente Z, né? Mas tem uma componente Z também, a magnitude é K1 e a componente Z é Kx. Né? E aqui o vetor de onda refletido tem a mesma magnitude. Né? Para a onda refletida a mesma propriedade, para a onda transmitida, nós temos aí o vetor de onda transmitido, que tem magnitude N2K0. E aí tem a relação entre os tamanhos. Né? Esse aqui é o Kx, isso aqui é o K2, a componente Z do vetor de onda meio 2. Esse aqui é um ângulo θ2. Nós temos também o quê? Cosseno θ2 é igual a K2 sobre N2K0. Tá? E o seno θ2, já sabe que é o Kx sobre N2K0. Certo? Bom, vamos definir agora que a amplitude, digamos, né? O campo elétrico, o campo elétrico da onda incidente, coisa assim simbolicamente, da onda refletida e da onda transmitida. A gente vai definir dois parâmetros importantes, né? A fração, a amplitude da onda refletida em relação à onda incidente vai ser uma fração que a gente vai chamar de gama P, né? O coeficiente de reflexão para a polarização, esse P paralela, né? Para a polarização
paralelo. Então, uma fração da amplitude pode representar a onda. A gente sabe escrever a equação dessa onda e você vai ter um coeficiente multiplicativo, um fator de escala, para saber quanto de amplitude ou redução de amplitude você vai ter em relação ao incidente. E um fator de transmissão de amplitude chamado de tau P, né, que é o coeficiente de transmissão para polarização paralela. Então são os parâmetros que a gente vai... Ou seja, no fundo a gente quer saber quem são esses parâmetros em função das propriedades materiais dos dois meios. Bom, então como é que a gente vai fazer isso? A gente, primeiro, vamos escrever as expressões para os campos. Nós sabemos como são essas expressões. Vamos lá. Onda incidente. Onda incidente tem... Vamos escrever onda incidente. Né? Onda incidente é... Vamos escrever aqui. Coordenada x, coordenada z. Aqui é o vetor de onda, tá? E o campo elétrico está nessa direção, digamos assim, né? E tem amplitude é zero, o vetor é zero. Então a pergunta é, como é que eu expresso esse vetor, né? Esse aqui é um ângulo θ1, né? Então vamos determinar... Deixa eu apagar isso aqui. Então, a componente x desse vetor, né, em relação ao ângulo θ1, né, esse ângulo é igual a esse. Então, deixa eu fazer assim, talvez, né? Esse aqui é o complemento de θ1, esse aqui volta a ser θ1 novamente. Então, a componente x do campo elétrico, né, vai ser... o E0, digamos assim, é escrito como sendo uma amplitude E0. Componente x é o cosseno de θ, né? O sinal negativo de x dá menos cosseno de θ1. E a componente z é mais seno de θ1. A z não tem componente y. Ora, quem é o cosseno e o seno? Né? A gente acabou de falar que o cosseno de θ1 é a componente z do K sobre N1K0. Né? E o seno de θ1 é a componente x sobre o módulo N1K0. Então, como é que nós escreveríamos o vetor E0 da onda plana incidente? E0 vai ser igual a sua amplitude, cosseno de θ1 e o seno de θ1, ambos têm esse fator no denominador, então eu já boto aqui N1K0. Aqui fica menos a componente z do vetor de onda, mais a componente x do vetor de onda. Tá? Então fica fácil determinar, né, os campos, certo? Por exemplo, o campo incidente, o vetor campo elétrico do campo incidente vai ser esse vetor amplitude
magnitude é zero, porque o módulo disso é N1K zero, então vai dar E0 sobre N1K zero menos K1 AX mais KX a Z, exponencial de menos J, vetor K, né, que é KX AX, vezes o vetor componente x do vetor posição, que é x, mais ky vezes y, mais a ky dá zero, mais a componente z do vetor de onda, k1 vezes z. Então, essa é a forma da onda plana, né, incidente, certo? Esse é o campo incidente. O campo refletido, basta a gente olhar, ou seja, a expressão é parecida com essa. O campo refletido, deixa eu colocar aqui, só o campo elétrico, né, vai, o campo refletido, vai ser uma fração dessa amplitude, que é gama P, é zero, né? Fazer um desenhozinho aqui, campo refletido, desenho o campo desse jeito, então a componente X do campo refletido vai ser o quê? Positiva, né? E a componente Z também vai ser positiva. Então o campo refletido tem uma expressão muito parecida com esse campo incidente, né? Com a diferença que isso aqui fica positivo. Né? Os ângulos são os mesmos, né? Os ângulos relativos são os mesmos, então façam uma continha, mas isso aqui vai dar K1 AX mais componente Z mais KX a Z. O que muda aqui? Muda que a componente Z do vetor de onda, do campo refletido, agora é negativa. Vocês podem ver, esse aqui é o vetor de onda, a componente Z é negativa, mas mesma componente Z, só que muda o sinal. Você teria essa função menos J, KXX, menos K1Z. E para o campo transmitido, nós teremos linha, né? O vetor campo elétrico do campo transmitido vai ser o quê? Uma fração da amplitude e um vetor diretor que é algo parecido com isso, só que agora vai ser o quê? Componente Z no meio 2, na realidade, né, tem que ser parecido com o campo incidente, porque o campo transmitido está com uma orientação semelhante, isso aqui o incidente, interface, né, onda refrata, isso aqui é o E, isso aqui é o E' agora, certo? Então as relações, ou seja, a componente x desse vetor é negativa com a componente x desse vetor é. Então isso aqui vai dar, ao contrário do que eu escrevi aqui, vai dar menos K2, né? Que é menos K1, aqui passa assim, então menos K2 a x mais Kx, que é o mesmo para todo mundo, a z. Você tem aí exponencial de menos j Kx x mais, né, porque é para cima, componente z do vetor de número 2, K2z. Então esses seriam os campos incidente, refletido e transmitido. Para calcular os campos magnéticos, a gente usa aquela fórmula, né? Vou colocar aqui a forma geral, o H de uma onda plana, pode ser escrito como
1 sobre ômega mi, expressão capítulo 7, em geral, no meio de permeabilidade mi. A gente pode falar em termos de impedância de onda, mas a gente precisaria um pouco poderia usar as direções também, mas vou fazer só usando aqui as expressões K vetorial E. Essa é uma expressão simples para o campo magnético de onda plana. Certo? Então, para a onda incidente, vamos calcular isso. Depois as outras expressões ficam fáceis de calcular. Onda incidente, o campo H, essa onda incidente vai ser o quê? Né? 1 sobre ômega, permeabilidade do meio 1, vetor de onda da onda de incidência, a onda plana incidente, que é Kx AX mais K1 AZ, produto vetorial com campo elétrico dessa onda, que é E0 sobre, né, então lembrado, N1K0. O vetor aqui vai dar menos K1AX, que a gente acabou de falar, mais KXAZ. E o fator que dá a dependência espacial exponencial de menos J, né? KX, X mais K1Z. Vamos trabalhar esse produto vetorial. Ora, nós só temos aqui produto vetorial de x com z, né? Os outros produtos vetoriais são nulos e, obviamente, x com z dá um vetor na direção y. Então, esse produto com esse dá um vetor nulo, x com z dá um vetor menos ay, né? Isso aqui vai dar kx com kx dá kx ao quadrado vezes menos ay, menos kx ao quadrado ay. AZ com AZ, que é esse vetor aqui, dá zero. AZ com AX dá AY. Menos com menos, aliás, dá menos com mais, dá menos. Menos K1 ao quadrado AY. É só o produto vetorial que a gente está fazendo aqui. Isso aqui vai dar o que? Menos Kx ao quadrado mais K1 ao quadrado AY. E isso dá módulo quadrado do vetor de onda número 1, que é o sinal negativo na frente. N1 ao quadrado, K0 ao quadrado. Né? Aí. Então, esse N1K0 com N1 ao quadrado, K0 ao quadrado, você vai ter uma redução de uma potência aí. Né? E, essencialmente, aparece o AY. Ou seja, o campo magnético da onda incidente, se eu escrever aqui, vai dar menos N1K0 sobre ômega mi1, né? Vetor AY, exponencial de menos J, Kx, X, mais K1, tá? Ou seja, para direção e sentido do campo elétrico que nós desenhamos, o campo magnético estaria no sentido de menos AY. Né? Ou seja, vamos olhar aqui a nossa figurinha. Né? Y é saindo do quadro, o campo magnético está entrando no sentido menos AY. Aliás, desculpa. O Y está entrando no quadro, então o campo magnético está saindo do quadro. E vetorial H dá o vetor K. Certo? Então, o nosso resultado está correto. Né? Então, nós temos aí, então, em resumo, o campo elétrico da onda incidente é esse vetor. Tá? Campo magnético, a gente acabou de mostrar, né, para a onda incidente, esse cálculo que a gente fez, que dá esse vetor. Essa é a forma geral. Certo?
Campo refletido tem um fator γp na frente, aquela fórmula geral, com a componente x positiva em relação ao campo incidente, né? Desculpa, a componente z, a componente x mantida, né? O mesmo sinal, o sinal positivo. Mudança aqui no argumento. Campo refletido, mesmo comportamento, no sentido menos y, né? Observe que para o campo refletido basta você calcular, né, o produto vetorial de K com esse campo, que vai ter um γp na frente, que é o coeficiente de reflexão. Você tem esse resultado aí. E o transmitido, expressões semelhantes. Tá? Observe que você tem um coeficiente tal P vezes um vetor cujo módulo é o módulo, isso aqui dá é zero, tá? Porque o módulo disso é igual a N2K0. Então, isso aqui tem módulo é zero, magnitude é zero. Então, o campo transmitido é uma fração tal P do campo em módulo incidente, né? A magnitude incidente. Certo? E o campo magnético, expressão semelhante, só mudar os índices aqui, N2, tá? N1, N2 e μ1, μ2. Tá? Então temos agora os campos, então fica fácil a gente agora tentar satisfazer as condições de contorno. Né? Então vamos lá. Observe que a condição de contorno que a gente vai aplicar, as duas condições são duas equações. Observe que nós temos duas incógnitas a determinar, o γp e o tal P. Precisa de duas equações. Qualquer análise de campo, a primeira coisa que você vê, tem que fazer é quantas incógnitas eu tenho, quantas equações eu preciso. E nós temos aí, essencialmente, duas equações. Né? N vetorial delta E igual a zero. N vetorial delta H igual a zero. Essas equações, de acordo com nossas interpretações anteriores, implicam o quê? E tangencial é contínuo, H tangencial é contínuo. Essa é a consequência dessas equações aqui. Pode usar a fórmula vetorial, se quiser. É mais importante em situações em que os meios são anisotrópicos. No caso simples, basta usar essa condição. Os campos potenciais são contínuos. Então o que eu vou fazer? Então eu vou fazer o quê? O campo incidente na direção de x, né? Então, na interface, que é a interface z igual a zero, eu vou impor que o campo total do lado de cá, vou botar aqui, tira isso aqui do lado, é x, né? Mais a componente x do campo refletido, aonde em z igual a zero seja igual a componente x do campo transmitido em z igual a zero. Agora ele vai poder ver com mais clareza porque eu obtive aquelas leis de Snell, aquela questão da continuidade, né? Em toda a interface. Da mesma forma, né? A componente y do campo, observe que aqui você tem direção z, direção x e entrando no quadro, né? Direção de y, né? Então, o campo magnético está na direção y. Então, o campo tangencial, a interface, é a componente y do campo magnético. Então, nós temos aqui HY mais HY, duas linhas, em z igual a zero, é igual a componente y do campo em z igual a zero. Certo? Então, basta olharmos as expressões, né? Quem são as componentes y dos campos. Vamos lá. Vou aumentar um pouquinho mais.
Componente X do campo é aquela que tem esse fator aqui, né? Menos K1 é 0 em 1K0, campo incidente. Campo refletido vai ficar mais K1 vezes esse fator. Então vamos lá, vamos fazer aos poucos aqui. Essa equação vai dar o quê, né? Vou fazer essa com calma, depois deixa vocês fazerem uma álgebrazinha aí. Então vai ser menos E0 K1 sobre 1 K0, componente X. Observe que eu podia botar ângulo aqui, eu não vou botar agora, depois a gente vai analisar isso aí. Falta um fator. Z igual a zero, isso aqui vai embora, mas isso aqui não. Exponencial de menos j kxx. Componente x do outro vetor vai dar o quê? Né? Vetor refletido. Campo refletido. Aqui, ó. Vai dar mais K1 e aparece um gama P. Mesma coisa, K1 sobre N1 K0. Dependência espacial. Menos J kx x. E o campo transmitido vai dar algo parecido com isso, só que vai ser K2 e vai ter o coeficiente de transmissão envolvido, menos E0, K2, tal P, sobre N2 K0, exponencial de menos J kx x. Observe que, como eu falei para vocês, a condição de contorno, né? A questão de satisfazer a condição de contorno. O componente do vetor de onda kx eu chamava de kx de duas linhas do refletido e kx linha do transmitido. Se esses fatores de escala fossem diferentes, eu não poderia satisfazer essa equação em todos os pontos da interface. Então a gente obteve lá no início da aula, certo? Já antecipou essa questão. Esses fatores de escala têm de ser iguais, ou seja, por isso que já está igualado. Né? Esse aqui desaparece. O E0 também sai, como todo mundo. Né? A gente obtém então essa equação. Primeira equação. Deixa eu ver algum sinal aqui. Deixa eu ver. Acho que eu errei um sinal. Essa aqui é a segunda equação. Não, tá aqui. Tá aqui. Dá essa equação aqui. Né? Basta vocês trabalharem um pouquinho, certo? Vocês vão verificar que dá esse resultado aqui. Né? Observe que, só para ver como é que isso vai dar, né? Observe que o K0 sai, né, dessa formulação, certo? Só para mostrar isso aqui vai dar menos K1 sobre N1. Menos K1 sobre N1 mais gama P K1 sobre N1. Vou mostrar só uma, depois vocês fazem as outras. Né? Igual a menos K2 sobre N2 tal P. Né? Ou seja, posso multiplicar por menos 1 aqui, vai ficar 1 menos gama P. Passa para lá N1 sobre K1, vai ficar N1 K2 sobre N2 K1. Tal P. Essa é uma equação que eu obtenho. Exatamente essa aqui, né? Primeira equação. E a segunda equação é obtida fazendo essa
EY, HY é contínua, mesma coisa. Certo? Eu tenho uma segunda equação, faço essa álgebrazinha aqui, tá certo? Para dar esse resultado. Então nós temos duas equações a serem resolvidas. A segunda vamos botar aqui embaixo. E facilmente a gente obtém uma gama P igual a N2 μ1 sobre N1 μ2. Observe que as coisas ficam muito mais simples se a permeabilidade, né, for a da maioria dos materiais não magnéticos, igual a do vácuo. Né? Então esse μ1 sobre N2 desaparece, mas a gente vai manter para ter uma formação geral. Então, equação 1 e 2, eu posso obter direto o tal P somando as equações, e elimino o gama P, e posso obter direto o gama P fazendo a razão dessas equações. Tá? Por exemplo, vou fazer rapidinho aí. Aliás, deixa para vocês fazerem. Né? Faço essa álgebra aqui e verifiquem que se obtém como solução tem a álgebrazinha aqui nas notas, né? Guarde essas notas porque elas vão desaparecer, vão virar capítulos, né? Então, guarde essas deduções e faça essas deduções aí, certo? As deduções estão aqui, certo? E aqui você obtém um resultado assim, fácil de visualizar, né? Coeficiente de reflexão é o produto cruzado dessas quantidades, subtraído em cima e somado embaixo. Né? K1 e K2 e ε2 K1 menos εK2. E aí embaixo é a soma. Né? Deixa isso aqui para depois, a gente vai falar sobre isso, expressão em termos de impedância, mas por enquanto vamos guardar essa expressão. E o coeficiente de transmissão, também tem a álgebrazinha aqui, né? Não sei como é que faz. Tá? Chega-se esse resultado aqui. Né? Esse resultado envolvendo as permeabilidades relativas. Né? Observe que nessas expressões aqui, você pode usar diretamente permeabilidades relativas. Né? Permissividade relativa, porque tem razões de permissividade. Né? Observe que também o K0 vai ser comum a todo mundo aqui, que ele vai aparecer como fator. Certo? Então, isso aqui no fundo pode ser expresso em termos das propriedades materiais dos meios. A gente vai ver algumas expressões específicas. Certo? Mas essa é a solução para o problema para polarização paralela, ou seja, reflexão expresso em termos dos parâmetros das ondas e dos meios materiais. Isso aqui essencialmente envolve ângulo, onde vai ver daqui a pouco, certo? Padrões materiais em ângulo, né? Mas aí estão os resultados do coeficiente de reflexão de transmissão. Certo? Bom, polarização perpendicular. Como é que a gente escreve os campos? Agora a geometria. Quem está no plano de incidência, agora a gente fez uma rotação aí no caso. Né? O campo elétrico é perpendicular, né, ao plano de incidência. Nesse caso, está entrando no quadro. E o campo magnético está no plano de incidência. Né? As condições de contorno vão mudar um pouco, porque é a componente X de H que está envolvida, agora é a componente Y do campo elétrico que está envolvido. Né? Esse problema. Então, a gente vai definir os coeficientes de reflexão e transmissão agora para as ondas, para a polarização perpendicular. Né? Vai chamar agora de gama S, né? O coeficiente de reflexão associado a essa polarização, tal S
coeficiente de transmissão associado a essa polarização. De onde vem esse S? Né? Esse S vem do termo alemão Senkrecht, que quer dizer perpendicular. Né? Isso foi mantido ao longo dos tempos. Essa subscrita é muito usada, certo? Existem outras terminologias, né? Mas perpendicular em relação aqui, né? Campo elétrico é ortogonal ao plano de incidência, né? Senkrecht, perpendicular. Né? Então, o que a gente precisa fazer agora é escrever os campos. O campo incidente agora, vamos olhando a geometria aqui. Né? O campo incidente está no sentido de y, então ele é fácil de escrever. Né? O campo incidente é simplesmente E0 a y, exponencial de menos j kx x mais k1z. A gente está colocando todos os campos no mesmo sentido, certo? Então, fica fácil expressar os campos agora, né? O E', o E do arzinho, o campo refletido, o coeficiente de reflexão gama S é 0 a y. Ah, não, tem que tomar cuidado, né? KXX, agora mudou o sinal, menos K11Z. E o vetor de onda agora está indo para cá, né? Então, como a gente dizer, é negativo. E o campo transmitido é o tal S vezes a amplitude do campo incidente, a Y, exponencial do mesmo fator aqui, certo? Aliás, mesmo fator não. Só muda aí a componente Z menos J KXX mais, vou botar aqui, K2Z. Né? Campo magnético é a mesma receita, né? O campo magnético incidente vai ser 1 sobre ômega μ1, vetor de onda incidente produto vetorial com o vetor campo elétrico, que é 0 a y. Exponencial de menos j, a mesma coisa. Né? Então, produto vetorial vai dar ax com a y dá az com a y dá menos ax. O componente x vai dar o quê? Menos k1. Né? Então, você vai ter aí campo incidente magnético 1 sobre ômega μ1. Você tem aí menos K1 x. Sendo que é semelhante esse termo vetorial, né? Em relação à propriedade da onda de polarização paralela, né? Ele faz o papel agora do campo elétrico, mais kx a z é 0. Esse é 0 na frente, talvez. E fator exponencial lá. Mas vamos deixar assim. Né? Bom, e assim por diante. Então você tem os campos magnéticos. Está continha. Né? Então, o campo magnético incidente. Basta olhar a geometria para saber como é que a gente vai escrever o resto agora, né? O que acontece no campo refletido? Né? Só muda o sentido da componente X. A componente Z permanece no mesmo sentido do campo incidente. Em relação ao campo incidente, para o campo refletido, você tem uma mudança de sinal da componente X, da se torna positiva. No campo transmitido, não. A componente X do campo transmitido H é a mesma componente X, mesmo sinal, né, da componente X do campo incidente H.
Então você tem aí os resultados, né? Dado esse resultado aqui para o campo magnético, eu vou escrever aqui direto, né? Só com essa observação geométrica, e o H do Ardim vai ser o quê? É zero. Gama S, né? Melhor. Gama S é zero sobre ômega mesmo meio, μ1. O componente X reverteu, né? K1 a X mais KX a Z. O vetor de onda agora está para baixo, né? Menos KX. Agora muda o sinal aqui, menos K1Z. E o campo magnético transmitido, ele mantém a mesma configuração, mas só que tem um tau S é zero sobre ômega μ2. Mantém algo parecido com isso, né? Mesmo sinal. Só que muda aqui o índice. Isso seria o quê, né? KXX para cima mais K2Z. Então, mais uma vez, condições de contorno, né? Olha aqui os campos. Aqui tem os campos todinhos, né? Aqui fica fácil, né? Soma no meio 1 isso aqui vai embora em Z igual a zero, né? Esses fatores são comuns, eu posso esquecer isso aqui. Então, a soma desses dois componentes é igual a essa. Então, a primeira equação, 1 mais gama S igual a tal S. Então, continuidade do campo elétrico inicial me dá 1 mais gama S igual a tal S. E para o campo magnético, só olhar a componente X envolvida, no caso. Tá? Você tem esses fatores. Tá? Então, tem a diferença aqui. Então, é zero, vamos desconsiderar, é zero ômega. Certo? Então, você tem aí o K1 também. Acho que K1 a gente vai deixar menos K1 sobre μ1. Tá? Menos K1 sobre μ1. Menos K1 sobre μ1 comum. 1 menos gama S. Igual a quem? Menos K2 sobre μ2 tal S. Ou, se quiser, 1 menos gama S igual a μ1K2 sobre μ2K1. Essa equação é muito parecida com a outra equação. Aqui lá tinha epsilon 1K2 e epsilon 2K1. Aliás, N1K2 e N2K1. Né? Então você tem essa equação aqui, junto com essa outra, que é 1 mais gama S igual a tal S. E a gente resolve essas duas equações para obter agora o coeficiente de reflexão e transmissão para ondas sem crest, para ondas de polarização perpendicular. Então, resolvendo esse sistema, por exemplo, né, observe que é fácil, né? Soma, você obtém tal S, razão, você obtém gama S. A gente obtém esses resultados aqui. Certo? Parecido com para ondas P, só botando aqui do lado, né? Para ondas P seria epsilon 2K1, seria o contrário, na verdade. Seria epsilon 2K1 menos epsilon K2. Né? Aqui ficou μ2K1 menos μ1K2, para ondas dessas. Né?
E essa expressão fica um pouquinho diferente em relação à expressão anterior, que tem uma raiz lá envolvida, certo? Mas essa seria o que seria reflexão para ondas S, né? Então vamos colocar isso numa tabela para a gente ver bem, né, as expressões. Muito parecida, a coeficiente de reflexão, só mudar de epsilon para mi. E o coeficiente de transmissão, aparece essas expressões um tanto diferentes, digamos assim. Existe assim uma dualidade muito direta, né? Muito bem. Bom, existe. Você pode particularizar essas expressões em algumas situações, certo? Por exemplo, a gente pode usar impedâncias de onda, né, para obter expressões para esses coeficientes, né? Por exemplo, vamos fazer aqui algumas situações específicas. Vamos reescrever em termos dos ângulos também, certo? E ver como é que essas funções ficam expressas em termos desses parâmetros. A gente vai poder ver melhor, talvez, esses coeficientes em termos dos parâmetros materiais, né? Então, colocando aqui as definições, pode fazer isso mais rápido. O K1, né? Está aqui. O K1 é a componente Z do vetor de onda no meio 1. Magnitude N1K0. Né? X, componente Z, esse ângulo é θ1. Né? Então é cosseno de θ, certo? Então aqui você tem esse K0 é um fator que vai aparecer em todo mundo, tá certo? Aqui teria um K0, ε2K1, né? Isso aqui é um índice de refração que na realidade é raiz de mi. Deixa eu ver aqui no outro quadro. Deixa eu botar aqui. Gama P igual a ε2K1 menos ε1K2 sobre a soma, né? E o K1, a gente acabou de falar, né? K1 é N1K0 cosseno de θ1. Isso aqui vai dar N1K0. Aliás, não dá mais nada, é isso mesmo, né? O epsilon. Não, aliás, vai dar N1 é um índice de refração, que é Mi1 epsilon 1 sobre Mi0 epsilon 0. Tá? Mas todos têm esse fator em comum. Então, eu posso escrever isso aqui direto. Epsilon 2 Mi1 epsilon 1 cosseno de θ1 em cima, menos, né? Epsilon 1, índice de refração, aqui seria no K2, seria aqui, né? N2K2, N2K0, componente no meio 2, só que o ângulo é θ2, cosseno de θ2, né? E o índice de refração vai dar Mi2 epsilon 2 sobre Mi0 epsilon 0, que esse Mi0 epsilon 0 como outros fatores, isso aqui vai dar raiz de Mi2 epsilon 2 cosseno de θ2. Embaixo vai ser simplesmente a soma, né? Tá? Então você fica com fazer essa álgebrazinha aqui, vou mostrar um caso, os outros vocês derivam. Isso aqui vai dar epsilon 2 Mi1 epsilon 1 cosseno de θ1 menos epsilon 1 Mi2 epsilon 2 cosseno de θ2, embaixo a soma, né?
E agora a gente vai e divide em cima e embaixo pelo produto ε1, ε2. Se eu dividir em cima e embaixo por esse número que é igual a 1, então observe, né? Dividir por ε1 e ε2. ε2 sai, ε1 raiz sobre ε1 dá 1 sobre a raiz de ε1, então você vai dar, tá, o quê? μ1 sobre ε1 raiz. Vai aparecer a impedância de onda Z1 cosseno θ1. Da mesma forma, ε1 cancela, μ2 raiz de ε2 sobre ε2 dá raiz de μ sobre ε no meio 2, que dá impedância de onda no meio 2. Mesma coisa, Z1 cosseno θ1 mais Z2 cosseno de θ2. Esse é o coeficiente de reflexão para a onda P. Né? O coeficiente de transmissão fica, depois de uma certa continha, dado por essa expressão aqui. Então, P igual a 2Z2 cosseno θ1 dividido pelo mesmo denominador, né? Z1 cosseno θ1 mais Z2 cosseno θ2. Vamos olhar especificamente essa expressão e tentar dar um significado para ela. Por quê, né? Certo? Isso aqui, né? Impedância de onda com o fator cosseno, né? Diferença e soma. Certo? Se vocês observarem, né? Aqui está a onda incidente, né? Para a onda P, o campo elétrico é isso aqui, certo? O campo magnético está saindo do quadro. A onda, ou seja, essa impedância de onda é a razão E sobre H. O Z cosseno θ nada mais é, isso aqui é θ, né? Que é igual a isso, que é igual a isso aqui, né? O Z cosseno θ nada mais é do que a componente ortogonal à direção normal, que é como se a onda estivesse indo para cá, né? Então você olha a onda indo para lá, ela vai ter uma amplitude vista dessa forma, que é E cosseno θ, né? E a impedância dessa forma seria essa componente aqui sobre o campo magnético. E cosseno θ sobre H, que dá o quê? Z cosseno θ. Então, o coeficiente de reflexão ele é simplesmente a impedância da onda que você teria, né, indo assim em direção ortogonal à interface. Você tem esses parâmetros, Z cosseno θ. Certo? A impedância de onda é esse número reduzido aí. Certo? Então, o que aparece são essas impedâncias de onda efetivas aí. Diferença sobre soma. Né? Para ondas S, uma pequena álgebra permite obter um outro resultado, certo? Aliás, eu já fiz o tal P também, já fiz, né? Para ondas S, o que se obtém é um resultado interessante. Vou mostrar aqui para vocês. Faço essas continhas para mostrar, depois de alguma álgebra, né? Que para a onda S, você tem uma expressão muito semelhante para a onda P, para o coeficiente de reflexão. Só que quem aparece aqui são as admitâncias, né? Y é igual a 1 sobre Z. Impedância de onda é Z, admitância de onda é Y. Ou seja, para o meio 1, Y quer dizer raiz de ε1 sobre μ1. Né? Certo? Então você tem essa expressão. A admitância tem o mesmo significado. É a componente tangencial de H sobre a componente de E. Então, as impedâncias, a impedância de onda é a componente tangencial de E, tangencial à interface, né, de E sobre o campo H, que já é tangencial. Né? Então, aqueles fatores são razão entre componentes iniciais, que dá as impedâncias vezes cosseno θ. Então, aqui você tem a admitância tangencial, né? Razão entre a componente tangencial de H, que dá isso aqui,
e o campo elétrico. Então você tem essa diferença sobre a soma. Né? E o tau S, que é o coeficiente de transmissão, fica expresso de uma forma mais tangível, mais fácil de observar, certo? Então faça essas continhas para vocês verificarem pessoalmente esses resultados. Você tem aí, em termos de impedância de onda, como se reflexão, né? Certo? Tem essa expressão aqui, certo? E de transmissão, e para a onda S você tem um resultado semelhante, só que envolve as admitâncias de onda, porque os papéis de RH se inverteram, então nada mais justo do que você fazer essa modificação. E aí são as expressões que elas ficam muito semelhantes agora em termos das impedâncias de admitância de onda, né? Em termos dos ângulos. A questão é que ele tem que tomar cuidado com essa questão de ângulo quando você tem fenômenos em que o ângulo no meio 2 se torna complexo. Né? Então a gente tem que tomar cuidado com essa interpretação geométrica de ângulo. Fica difícil a gente fazer isso. Né? Bom, mais algum caso particular importante é a situação em que os meios são não magnéticos. Porque aí você pode também olhar em termos, mais precisamente em termos dos índices de refração. Né? Você tem algumas simplificações. Por exemplo, você tem aí meios não magnéticos. Né? O que a gente quer dizer na realidade aqui é que, ou seja, não há permeabilidade, né? Praticamente igual ao do vácuo. Muito próximo do vácuo, que é o caso bem geral para meios que não têm propriedades magnéticas, né? Significativas. Então, com essa reflexão vai ser Epsilon 1K2, aliás, Epsilon 2K1, né? Menos Epsilon 1K2. Nesse caso, vamos olhar esses Epsilon como sendo relativos, né? Certo? Então, o Epsilon 2 sobre Epsilon 0, né? Vamos colocar assim, certo? É igual a N2 ao quadrado, né? Que seria Mi2 epsilon 2 sobre Mi0 epsilon 0, mais o Mi2 igual a Mi0, então você tem esse resultado. Epsilon 1 sobre epsilon 0 igual a N1 ao quadrado. Né? O K1 é N1. A gente vai deixar em termos do K1. Deixa assim, não vou colocar isso não. Então, em termos de índice de inflação, você fica com isso expresso diretamente em termos de parâmetros que, para a ótica, por exemplo, são importantes. Usar índice de inflação em ótica. Então, é importante estabelecer essas formulações. 2 ao quadrado K1 menos N1 ao quadrado K2 sobre a soma, né? E assim por diante, né? O tal P, você tinha uma expressão lá que era raiz de Mi2 sobre Mi1, né? Só escrevendo de volta aqui para a gente poder ver. Você tem esse 2 raiz do produto, epsilon 1, epsilon 2, K1 sobre epsilon K2 mais epsilon 2 K1. Isso aqui dá 1. Isso aqui, né, todo mundo tem o epsilon 0 e epsilon relativo, vamos para isso aqui vai dar raiz de epsilon 1, a gente vê como índice de refração 1, então isso aqui vai dar n tal p igual a 2 n1 n2 K1 sobre quem? N1 ao quadrado, né? Já tirou o epsilon 0. Você tem parâmetros relativos agora. N2 ao quadrado, K1. Né? Então essas são expressões para meios não magnéticos. Tá? E pode também obter
para as ondas S. Ou seja, eu tenho aí esse resultado aqui. Né? Para meios não magnéticos. Cadê a tabela? Acho que não fiz tabela não, mas o. Tabela? Nesse caso, não tem tabela não, mas o gama P assume uma expressão bem simples, né? O gama S, aliás, o coeficiente de reflexão para ondas S seria agora a diferença dos cais sobre a soma. Vendo isso, né? Que vem dessa tabelinha aqui. Vou falar para trás. É só olhar essa expressão. Se μ1 e μ2 são iguais, então você tem a diferença dos cais. E se emissão, você também tem uma expressão simples, né? Isso aqui sai. Né? 2K1 sobre K1 mais K2. Tá? Então, no caso de meios que tem a mesma permeabilidade igual a do vácuo, isso é uma situação real, então você tem essa expressão mais simples. Né? E, finalmente, né, uma questão interessante a se analisar é quando se tem incidência normal. Né? A incidência normal vocês lembram lá, com a incidência normal as polarizações não são as mesmas, certo? Não há diferença. Se você tem incidência normal, se o campo elétrico está assim, né? E o campo magnético está saindo do quadro, né? Quando é incidente, onda P, né? A onda S seria o campo magnético fazendo isso, e o campo elétrico entrando aí no quadro, certo? Mas conceitualmente é o mesmo problema. O campo elétrico é transição interface nos dois casos. Aqui é transição, aqui também é. Então, nesse caso, o coeficiente de reflexão para as ondas P e S é o mesmo, certo? Se você lembrar da expressão em termos de impedância de onda, você tem Z cosseno θ, né? Em que θ é igual a zero. Então você tem aqui diferença das impedâncias ou diferença das admitâncias, tanto faz. Isso aqui daria, na realidade, algo assim, né? Y2 menos Y1 sobre Y2 mais Y1. Isso. Tem alguma coisa errada na tabelinha aí. Vamos vocês verificarem, certo? Isso aqui daria gama S é Y1 e Y2. Tem um sinal errado aqui na tabelinha. Esse aqui daria Y2 menos Y1 sobre Y2 mais Y1. Basta você substituir direto aqui, né? Z1 é 1 sobre Y1 menos 1 sobre Y2, certo? Você tem Y2 menos Y1 sobre Y2 mais Y1. Deve ter um erro aqui na tabela. Deixa um errozinho aqui. Bom, esses coeficientes de reflexão são iguais, certo? Não, talvez esteja errado isso aqui. Não, a expressão está certa na nossa aula. Gama P igual a menos gama S. Tá? Na realidade, o que está errado é a equação. O gama P dá exatamente isso. E o gama S dá exatamente isso.
Ou seja, do jeito que foi definida as direções dos campos, né, o gama P é igual a menos gama S. Isso é fácil de se observar. Né? Num caso, né, a gente desenha a onda incidente desse jeito, campo elétrico, a onda P, né? A onda refletida, o campo elétrico está assim, né? Para a onda P a gente faz essa geometria. Então a gente vai ter um resultado com um sinal. Para a onda S a gente faz o campo elétrico assim. Entrando no quadro incidente, entrando no quadro refletido. Então eles estão no mesmo sentido. Então por isso que ele tem um sinal negativo. Porque no outro caso eles estão em sentidos opostos. Certo? É só a questão de definição de geometria. Né? Mas a magnitude dos coeficientes de reflexão são iguais. E o coeficiente de transmissão para incidência normal tem que verificar se está correta essa expressão aqui. Deixa eu ver. Tem que dar o mesmo resultado, a menos do sinal, né? 2. Tal P igual a tal S. Né? É fácil verificar. Se você fazer θ igual a zero, você vai ter tal P igual a tal S, que é igual a... Olhando a tabela, tá? Olhando a tabela. Cadê? Tá aqui. Essa é a próxima tabela. Você vai fazer θ igual a zero, né? Então, se 2E2 sobre 1 mais E2, para tal P. E para tal S, isso aqui daria 2Y sobre Y mais Y2. Essas coisas são iguais. Basta substituir 1 sobre Z. Vocês vão verificar que dá o mesmo resultado. Tá? Então, isso aqui está correto. Finalmente, concluir, para a incidência normal, no caso em que os meios são não magnéticos. Né? Então, meios não magnéticos, ainda para a incidência normal, você obtém uma expressão simples que envolve apenas os índices de refração. Né? Basta olhar as expressões, por exemplo, né, o gama P, né, que seria Z1 menos Z2. Tá, a expressão errada aqui. É Z1 menos Z2 sobre Z1 mais Z2. Isso aqui vai dar o quê, né? Z1 é raiz de μ sobre ε1, ou seja, 1 sobre N. 1 menos 1 sobre N2. Né? Raiz de 1 μ sobre ε, já tirando ε relativo, raiz de ε da N1. E aqui 1 sobre N1 mais 1 sobre N2. Isso aqui nada mais é do que a diferença dos índices sobre a soma. Expressão muito utilizada para se estimar algumas propriedades. Né? E o gama S vai ser menos isso por causa da escolha de sinais. O tal, por sua vez, a coeficiente de transmissão, vai assumir a expressão simples, tal S, ou tal P, na mesma coisa, né? Isso aqui é menos gama S, né? Não se fala em gama S nesse caso, a gente fala em coeficiente de reflexão de transmissão, fala-se gama, né? Esquece essa questão de sinal. Isso aqui vai dar 2N1 sobre N1 mais N2. Isso é bem simples. Né?
Muito bem. Então era isso que a gente tinha para falar nessa aula. Nosso trabalho aqui foi mostrar qual é a formulação para se calcular coeficiente de reflexão de transmissão e analisar as polarizações, e sabe agora que pode calcular a reflexão em qualquer configuração de polarização, fazendo combinações dessas duas formulações. Então, até a próxima.